que nós podemos dar início a esta conversa, mas antes de começarmos efetivamente, eu queria pedir autorização a todos os presentes para nós gravarmos esta sessão via Facebook. Portanto, não só gravar, mas também pela online via Facebook. É possível? Sim. Da minha parte, sim. Sim, ninguém se opõe? Não. Ok, muito obrigada. Somos só 12? Por enquanto. 13. Por enquanto. Mas como vamos gravar, isto depois fica para a posteridade. Verdade. Pedro, posso? Assim sou, Pedro. Eu estou a tentar ainda pôr no Facebook, está aqui sempre a pedir, mas vai começando, ele está a gravar. Podemos esperar só um bocadinho. Professora Ana, Nata, prazer. Também Sim, é do sim. IPT. Prazer também em conhecê-la. Obrigada por ter vindo. Nada. Também está aqui o Paulo Anjos. Olá, Paulo. Olá, olá. Olá. Desculpa, estava aqui. Convidámos vários alunos, mas como não tivemos feedback, não temos noção se irão aparecer ou não. Temos que aguardar. Sim, e se não aparecerem depois, nós podemos fazer divulgar para outra altura. Estas alturas são complicadas com as frequências e assim, mas nós também não podíamos adiar estas conversas mais tempo. Ok. Então, já posso, Pedro? Sim, sim. Sim. Então, boa tarde. O meu nome é Irma Brito, sou professora na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, mas colaboro com o projeto Noite Saudável com o subprojeto Antes que te queimes. É um projeto que visa a promoção da diversão sem risco e a redução de danos relacionado com o consumo de substâncias, sobretudo o álcool. Estamos aqui hoje a iniciar um webinar de muitos que iremos realizar na Zona Centro. O projeto Noite Saudável nas cidades do centro de Portugal é um projeto financiado pelo Portugal 2020 e que está sob a coordenação de Irefreia Portugal, e podemos contar aqui com a presença do Dr. Fernando Mendes em representação desse projeto. Boa tarde, Dr. Fernando Mendes. Boa tarde. Boa tarde Agradeço a todos. a sua presença. Obrigado. Gostaria de solicitar a sua participação neste webinar sempre que considere importante ou pertinente, não aguardo apenas os meus questionamentos. Ok. Então vou passar a apresentar os nossos convidados. Hoje começamos esta série de webinars pela cidade de Tomar, que entre muitos dos seus atributos tem o Instituto Politécnico de Tomar. E por isso contamos aqui com a presença do professor Nuno Madeira, vice-presidente do Instituto Politécnico de Tomar. É também professor de Tecnologias de Informação e Comunicação. Exatamente. Certo? Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada.
Também na mesma linha, o professor José Casimiro, com quem nós fizemos uma parceria no âmbito deste projeto e que, juntamente, integrando na sua unidade curricular, envolveu jovens na criação de uma app que daqui a pouco vamos falar. Muito obrigada, professor, por estar aqui conosco. Obrigado, eu. Claro que agradeço também a presença das colegas que estão aqui, a professora Ana Tércia, a professora Ana, e passava agora a apresentar duas jovens de Tomar, a Sofia Abuazima e a Débora Câmara. A Sofia mora em Tomar e é estudante na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, enquanto que a Débora é da Madeira, certo? Eu vou já sair desta reunião. Diga? Eu vou já sair desta reunião, isso dos Açores. Peço desculpa. Legal. Meu Deus, Legal. foi um lápis Então. muito grande, Débora, ainda por cima, aficionada como eu sou, pus Açores, Débora, mil desculpas. Então diga lá, a sua ilha é? É de que ilha, Débora? Eu acho que A Débora acho que fica sem internet. congelou. Meu Deus, nos Açores e congelou, não é possível. Ok? E também temos aqui conosco, muito obrigada, professor Vítor. Professor Vítor Marques é empresário da restauração, certo? Está sem som. Há 15 anos. Sim. E é nosso e colabora também connosco no projeto Noites com Lei. Então, eu gostaria então de começar esta nossa conversa. É uma conversa. Eu acho que a Débora ainda não voltou. Pois não, vamos falar com a Sofia. Sofia, a Sofia reside aí em Tomar. Boa tarde. Obrigada por ter aceito este desafio. Obrigada eu. E eu gostaria, a Débora prometeu que saía e saiu mesmo. Começava por perguntar à Sofia há quantos anos está em Tomar e a primeira pergunta que lhe colocava era, portanto, nesses anos de vivência em Tomar, como é que era a noite de Tomar? Então, eu desde sempre vivia em Tomar. Eu nasci em Abrantes, mas fui nascida não, mas criada em Tomar. Eu só comecei a sair também por volta dos meus 17. Na altura em que eu saía, quer saber como é que era a noite quando eu saía, quando era mais nova, ou antes da pandemia, o mais próximo? Antes da pandemia, enfim, pode falar um bocadinho, não nos conte tudo, senão, mas um pouco como é que era a noite, quando começou a sair à noite, e como é que era a noite quando aconteceu a pandemia? Era dura a noite em Tomar? Era um bocadinho, até porque nós não temos muitos bares, salvo erro temos 2, agora um deles está fechado. E então havia sempre toda a população de Tomar, a população jovem, concentrava-se toda só num bar, enquanto, por exemplo, em Coimbra há vários bares e, portanto, as pessoas estão distribuídas. Em Tomar toda a gente ia para o mesmo espaço e digamos que não era assim um espaço muito, muito grande, então aquilo era sempre uma loucura e aconteceu várias vezes jovens porque aquilo era só para maiores de, se não me engano, de 16 anos. E muitas vezes os jovens iam com cartões de cidadão falsos para poderem entrar, não havia muito controle dos seguranças à porta, porque, vamos ser sinceros, eles querem faturar, digamos, não é? E então deixavam entrar as pessoas, qualquer pessoa. Mas não era uma noite muito descontrolada, eu penso, até porque como era tudo muito concentrado no bar,
em termos por exemplo, quando começava a haver mais atritos ou, por exemplo, quando alguém começava a sentir-se mal, havia sempre cuidado dos seguranças dirigirem-se a essas pessoas e deslocá-los lá para fora um bocadinho, até deixavam depois voltar a entrar, porque normalmente eles não deixam sair e entrar, mas nesses casos davam a volta a essa situação. Portanto, sempre senti que nesse sentido nunca foi muito preocupante. Era uma noite puxada, digamos, muito concentrada, com muita gente, mas... E está a falar de um bar que era também discoteca, não é? Portanto, permitia Sim, dançar. Não existem sim. discotecas em Tomar. Não. É o bar discoteca, é só um. Aliás, 2, mas um é muito, muito, muito pequenino. Mas são ambos bar com música. Agora, discoteca, não há. Ok? Então, e como é que foi a diversão? A Débora não está aqui ainda. E como é que foi a diversão nestes tempos de pandemia? Porque tem amigos, não é? Como é que era aí em Tomar nestes tempos de pandemia? Então, como estavam os cafés todos fechados e os cafés normalmente são sempre a grande zona de concentração do pessoal mais jovem, com os cafés fechados e os bares fechados, eu, pelo menos por experiência própria, comecei a estar mais com os meus colegas em grupos pequenos, obviamente. Por exemplo, no Rio, íamos de carro, íamos ao Rio, fazíamos um churrasco, ouvíamos música, bebíamos qualquer coisa e depois voltávamos, até porque não podíamos voltar muito tarde, porque normalmente as estradas em Tomar estão sempre controladas pela polícia, portanto não há grande margem de circulação até muito tarde. Também dava para nos divertir à distância, ainda faço isso hoje em dia, agora com os cafés abertos foi uma mais-valia. Mas quando as coisas estavam fechadas, fazíamos reuniões pelo Zoom, ou muitas vezes, por exemplo, fazíamos jogos, porque existem jogos online e tudo, ou quer que seja mímica, coisas que eu nunca fiz no meu dia a dia, porque pronto, entre jogar mímica e ir ao café com os amigos, beber uns copos, preferíamos todos ir juntar-nos em convívio no café. Como não era possível, começámos a ver outras coisas, a procurar outras coisas e encontramos jogos na internet como Mímica e jogos de cartas, coisas assim que eu... Até há um jogo muito conhecido que não sei se já ouviram falar, o Among Us. Não sei se conhecem. É um jogo de telemóvel que agora a geração começou a jogar muito isso com a pandemia, por acaso ficou muito no auge, pronto. E era muito à base disso. Não havia muito encontros em casa uns dos outros, até porque os meus colegas e eu própria vivo com os meus pais lá em Tomar, e os meus colegas igual, os meus amigos, e portanto os pais tinham sempre esse receio de andarem em casa uns dos outros, virem a casa, receber visitas, e portanto não havia muito esse hábito, era mais ao ar livre. Okay. Então, e no Rio, vocês respeitavam as distâncias e o número de pessoas que se encontravam, ou eram assim tipo uns encontros mais clandestinos? Não, por acaso, e sendo mesmo honesta, os encontros que eu tinha era sempre um grupo de 4, 5, pronto. Se bem que por lei na altura só podiam haver juntamente 4 pessoas, acho eu. Claro. E agora temos aqui a Débora, bem-vinda. A Débora prometeu que se ia embora e foi mesmo. Não, olha, peço imensa desculpa. Eu só tive que mudar de lado da sala. Eu estou na mesma sala, só que tive que mudar de lado que é para ter internet. Claro. Débora, eu pedi à Sofia para falar um bocadinho da noite antes da pandemia, mas a Débora, quando chegou a Tomar, já estávamos, já no seu primeiro ano de ensino superior, já estávamos aqui em plena pandemia, certo? É verdade, mas eu tive o ano passado, eu tive em Rio Maior, o ano passado a fazer matemática. Uhum. E então também fui assim apanhada no meio da pandemia, só que a diferença é que nós fomos obrigados
obrigados a não sair do país. Não podíamos ir para os Açores, não podíamos ir para lado nenhum. Os estudantes foram proibidos, principalmente os açorianos, os madeirenses também foram proibidos de sair. E depois nós vivíamos constantemente a pensar, ok, daqui a 2 semanas podemos marcar voo, podemos ir. Nós tivemos as malas feitas a quarentena Muitas quase vezes. toda. Sim. E só Então, mas conseguimos voltar no verão. e como é que foi conviver com os seus colegas daí de Tomar? Como é que foi nestes tempos? Como é Em que foi? Tomar. Sim. Bem, em Tomar, pronto, foi mais prático, porque as pessoas já estavam mais habituadas ao que tinha sido o confinamento, ao que tinha sido a pandemia, mas também digo muito que a minha experiência por universitária tem sido sair da universidade, ver uns filhos ou não sei o que, a um sítio, foi muito raro. Não tive muito essa experiência. Okay. E não teve convívios no Rio? Como é que vocês... Ainda não tive, por acaso. Então, e como é que os jovens no primeiro ano, não é, do ensino superior arranjaram formas de conviverem? Por exemplo, bem, houve as praxes... muitas situações, sim, houve muitas situações que eu não presenciei, simplesmente nos grupos da turma iam metendo lá convívios, não sei bem, mas tinha sido muito no âmbito da casa dos colegas uns dos outros. Neste caso não tinham tanto o problema da Sofia de viver com os pais, porque a maior parte não é de Tomares, então o facto de ter as casas mais livres fizeram com que juntassem mais gente para fazer jantares, pronto, basicamente o que faziam num café. Ok. E respeitavam as normas? Nem por isso. Não, nem por isso. E houve também já 2 situações que eu estava presente e era muita gente numa casa e eu só ficava assim, ok, eu vou ficar mais 5 minutos e vou-me embora. Porque houve uma situação que eu só fiquei 2 minutos, que foi uma cozinha, para aí com 100 metros, super minúscula, com 20 pessoas lá dentro. E ninguém se mexia, depois lá com o balcão e com as mesas, ninguém se mexia para lado nenhum. Então eu não consigo estar aqui. É que já ninguém conseguia se mexer, já só estavam só parados. Ok, Por isso, obrigada. não, acho que não respeitavam assim muitas regras do que eram supostas. Obrigada. Okay. Obrigada, Débora. Eu acho que este é o tom, é o mote para perguntar ao professor Nuno. O Instituto Politécnico de Tomar tem consciência ou apercebeu-se destes movimentos estudantis? Sim. Sim. Já agora nós estamos aqui, e as duas alunas, as 2 estudantes, nós todos estudamos, não é? Nós todos estudamos e esta questão da diversão noturna também foi muito importante quando nós estudávamos. Isso também fazia parte da nossa vivência. Mas deixe-me já agora primeiro cumprimentar tanto a professora Irma Brito e à sua equipa e dar-lhes parabéns, felicitá-los por este excelente projeto e por esta excelente ideia, que é importantíssima. E o próprio nome do subprojeto, Antes que te queimes, é extremamente importante, isto é prever o que é que poderá acontecer. Também cumprimento todos os outros intervenientes, o professor Vítor Marques, o professor José Casimiro, que tem a ver também com a preocupação do Politécnico de Tomar para estas temáticas, sendo ele o nosso ponto de contacto para este projeto, e às 2 alunas que se disponibilizaram, não é fácil disponibilizar, dar a cá, para falarem aqui, à Débora e à Sofia, e todos os que estão aqui também presentes. No Politécnico de Tomar, nós achamos que é muitíssimo importante a parte académica, a parte letiva, mas a parte académica não se restringe só à parte letiva. Também temos que formar a pessoa a nível cultural, a nível de desporto e também a nível da diversão. A nível do desporto, nós temos variedíssimos protocolos para que os nossos
alunos possam praticar desporto. A nível cultural também temos vários protocolos, portanto, com entidades culturais aqui de Tomar. No caso da diversão, este ano eu próprio fiquei triste quando vi que os alunos do primeiro ano, principalmente os alunos do primeiro ano, não tiveram a possibilidade de conviver, de criar aqui amigos em Tomar. Porque eu vejo antigos alunos do Politécnico, eles gostam dos tempos que passaram aqui, não só no Politécnico de Tomar, mas também na cidade de Tomar em si. Já agora, o Politécnico de Tomar não está só na cidade de Tomar, também tem uma escola em Abrantes. Deixe-me só tanto continuar, que eu queria dar aqui um exemplo relativamente a um artigo que eu li na semana passada, numa revista de uma multinacional, em que estavam a entrevistar a diretora do futuro. E dizia a diretora do futuro, o que é interessante, porque nós aqui também estamos a pensar no futuro, dizia a diretora do futuro que existe uma linha muito ténue entre o que não é suficientemente louco e o que é demasiadamente louco. E ela estava a falar nisto em termos de futuro. Só que à noite o futuro é imediato. Portanto, o futuro é imediato. E este projeto de nós equilibrarmos o que é louco, o que é que não é demasiadamente louco, e então vamos arriscar e passar, portanto, para um outro estágio que tem a ver, portanto, com o que é demasiadamente louco, pode ser um problema, porque pode criar uma má vivência para o resto da vida. E temos até variadíssimos exemplos em que as coisas não correram bem. Relativamente à nossa preocupação do Politécnico de Tomar, a colaboração neste projeto é desde a primeira hora. Eu lembro-me quando ouvi a professora Irma no Conselho Municipal da Juventude, aqui em Tomar, pela primeira vez que eu conheci este projeto, e conversámos logo a seguir e disse: eu quero que o Politécnico de Tomar abrace este projeto e também participe neste projeto. E daí o desenvolvimento da aplicação móvel. Eu peço desculpa ao Casimiro, ao professor Casimiro, eu não vou abrir tanto muito o jogo. No entanto, eu considero tanto que aquela aplicação móvel funciona como um GPS para a noite, que é muito importante. Nós usamos o GPS para não nos perdermos, e aquela app tem a ver também com nós não nos perdermos, e temos ali mais um apoio para a noite. Basicamente é isso, e as nossas preocupações relativamente à vivência dos jovens, achamos que é extremamente importante. Eles têm que se divertir, têm que viver também Tomar, viver Abrantes, viver as noites. Já agora, Sofia, eu peço desculpa, mas em Tomar existem muito mais bares, existem 2 discotecas e variadíssimos bares. Eu posso dar nomes: existe o Paraíso, existe o Cotitos, existe a discoteca Rio, existia até há pouco tempo o Casablanca, existe o Mochão, existem muitos bares, e isso também faz com que a vivência seja, mas é uma vivência tranquila, porque é uma vivência muito interessante, porque vêm jovens aqui, que são de Tomar, como no caso da Sofia, e que se juntam aqui ao fim de semana, também com os jovens daqui do Politécnico. E isto torna a vivência também interessante. Como disse a Sofia muito bem, aqui em Tomar nós também temos um bom contacto com a polícia, e eles têm um controle da noite muito interessante e não muito rígido. Não muito rígido, é o que chega para a noite. Nunca houve, que eu conheça aqui, problemas graves, questões do dia-a-dia. No entanto, o Politécnico de Tomar, através desta app, pretende colaborar para que a noite de Tomar, e não só, as outras noites, sejam mais tranquilas, sejam propícias à diversão, mas antes que queimes, basicamente é isso. Obrigada, professor Nuno. E eu acho que eu ia passar aqui a palavra ao Vítor, porque quando estávamos aqui a falar de como é que se divertem os jovens, não é? Como é que se divertiram os jovens durante a pandemia,
Eu própria, na altura, me questionava, porque também, como professora do ensino superior, tenho consciência de que os jovens precisavam de se divertir e acabavam por fazer aquilo que se chama o botelhão, que é comprarem bebidas e levarem-nas para espaços e conviverem. E eu às vezes perguntava-me assim, mas o que é melhor? É que os bares estejam abertos e que giram isto, ou que aconteça este botelhão? Vítor, quero ouvi-lo. Muito boa tarde a todos. Agradeço o convite da professora Irma Brito para estar presente nesta conferência e cumprimento também todos os meus 13 colegas que estão aqui neste painel. De facto, a Sofia há pouco disse algo que é muito importante, isto é, se os comerciantes têm a porta aberta, eles necessitam de faturar, e foi essa a expressão que ela usou e curiosamente é a expressão que eu utilizo frequentemente. Nós estamos, queremos trabalhar e queremos faturar. E temos que cumprir um conjunto de regras quando temos as portas abertas. Recordo aqui só 3 regras básicas que tivemos que aprender a conviver nestes últimos tempos e que são novos procedimentos que a pandemia nos obrigou a ter nos nossos estabelecimentos comerciais, como seja as leis, e recordo que de há um ano para cá saíram muitas leis, não só da Segurança Social, mas também do Ministério do Trabalho e também do Ministério da Economia. A Direção-Geral de Saúde lançou um conjunto de regras que todos os estabelecimentos comerciais são obrigados a cumprir, e recordo aqui estas 3, porque nunca é demais falarmos nelas, que é o distanciamento físico, o uso da máscara e a higienização das mãos, e também um conjunto de boas práticas que nos foram indicados pela Aresp. Como podem imaginar, este conjunto de obrigações elevou os custos, despesas de empresas para níveis nunca antes imaginados. E, portanto, se nós queremos transmitir uma sensação de segurança aos nossos consumidores, sejam eles os alunos, sejam os professores, sejam os avós, sejam os pais, sejam turistas, é importante fazer esse investimento e adaptar todas as nossas estruturas a estes novos procedimentos. E falo nos procedimentos, falo não só da parte da gerência, mas falo também por parte de todos os colaboradores. E os custos, como podem imaginar, são elevadíssimos. Portanto, se existe o botelhão na rua, significa provavelmente alguma falta de cuidado e de distanciamento físico, implica algo que para mim é fundamental, que é a higienização dos próprios espaços e a limpeza. Porque, como sabemos, quando isso acontece, quando as pessoas, e são de várias idades, andam na rua com garrafas de litro de cerveja ou de outros produtos, muito poucas são aquelas que têm a preocupação depois de despejar ou de colocar esses recipientes em vidro em locais apropriados. Mas, naturalmente, que com o excesso de consumo na rua de bebidas alcoólicas, provavelmente terão que urinar em algum sítio e, portanto, provavelmente não irão para dentro dos estabelecimentos comerciais e usarão o espaço público para que isso aconteça. E há aqui um outro aspecto que para mim ainda é mais importante e que luto diariamente cá em casa. Eu tenho 2 filhas, uma tem 14 e outra tem 16, e a minha grande preocupação, e transmito isso aos colaboradores do café onde eu trabalho, e transmito isso a todos aos meus sócios e todas as pessoas que estão ao meu lado, que é isto, que eu não vendo bebidas a menores de 18 anos. Naturalmente que posso ser enganado porque vai um colega que já tem um cartão de cidadão onde aparece a sua idade e diz que de facto tem 18 anos e aí terei que vender,
mas às vezes para nós é fácil perceber se são já maiores, se têm mais de 18 anos ou não. E, portanto, nada mais fácil do que pedir o cartão de cidadão para verificarmos isso. E nós que temos este tipo de estabelecimentos comerciais, vendemos também tabaco e jogos, portanto todo o cuidado é pouco, porque de facto isto é uma luta do gato e do rato, e os miúdos usam as mais diversas estratégias para enganar quem está atrás do balcão, mas nós já vamos tendo alguma experiência, se não é pela voz, é pela cara dos miúdos, é pela apresentação, portanto há alguns sinais que eles vão transmitindo e que indiciam que são menores de idade. E, portanto, nada mais fácil do que pedir o cartão de cidadão, o verdadeiro, não o fácil, não o falso. Eu compreendo que numa altura, e também quero chegar aqui, numa altura em que em 14 meses de atividade, 5 meses, muitos destes estabelecimentos estão encerrados, pior ainda, há estabelecimentos comerciais que ainda nem sequer abriram desde janeiro de 2020, pode-se perceber que as dificuldades económicas e financeiras destas empresas sejam enormíssimas e provavelmente pode levar a algum facilitismo. Eu compreendo isso porque não é fácil. Nós, ao longo de 14 meses, 5 meses fechados, e os compromissos continuam a existir, e como Sofia bem disse, ainda bem fico contente porque ela tem esta sensibilidade, que nós precisamos de faturar. E quando existem os batalhões, quem é que fatura? Grande parte das vezes, ou uma grande porcentagem, serão as grandes superfícies comerciais, onde provavelmente o controle também não será tão grande. É natural que, mas isto não quer dizer que eu não falhe, não quer dizer que os meus colegas não falhem quando vendemos e pensamos que estamos a vender a jovens com maiores de 18 anos, mas chama a atenção para esse cuidado, porque aquilo que nós vemos muitas das vezes durante a noite não é algo que eu gostasse de ver, por exemplo, nas minhas filhas. Mas como disse o professor no Madeira, de facto todos nós fomos estudantes. Eu não sou professor, eu sou comerciante, nunca exerci essa função tão nobre. E também já fui estudante, estudei durante muitos anos e também cometi os meus erros e também certamente vou deixar que as minhas filhas os cometam e também os vejo a outros adolescentes, a outros jovens cometerem esses erros. Mas acima de tudo, e aquilo que quero dizer nesta minha intervenção, é que nós devemos ser comedidos naquilo que nós fazemos, especialmente os estudantes universitários, e aquilo que vimos neste confinamento, por histórias também que eu ouvi reais, factuais, é que muitas das vezes os miúdos também se juntavam e alugavam casas para poderem fazer festas de uma noite ou de um fim de semana. Isso também são situações graves. Mas eu diria que todo este processo que nós passamos de pandemia nos últimos 14 meses nos pode também levar a cometer ou a aligerar os nossos cuidados relativamente a estas situações. Mas, e só para terminar, eu digo que às vezes esta situação económica que nós atravessamos fruto da pandemia, às vezes nos deixa mais, como é que eu ia dizer, menos cuidadosos relativamente a este tipo de assuntos. Obrigada. Obrigado. Eu acho que aqui é o mote para perguntar ao Dr. Fernando. Falamos aqui em pais que deixam os jovens sair e empresários da noite. O projeto Noite Saudável tem aqui umas respostas para estas áreas, sim? Mais uma vez, boa tarde a todos. É verdade, quer dizer, eu estava a ouvir os vários intervenientes até agora e ia-me recordando que muito daquilo que foi dito aqui assim justifica sobremaneira o próprio projeto, não é? Um pouco aquilo que nós já andamos há uns anos na noite a trabalhar e a perceber como é que isto funciona, os excessos,
as dificuldades, os problemas com os pais, os problemas com os jovens, o excesso de consumos das bebidas e do consumo de substâncias, os hospitais, eu sei lá, os amigos, as viagens, toda uma envolvência ligada a isto. E, eventualmente, tudo isto realmente acaba por gerar este projeto muito saudável, que tenta, de uma forma mais ou menos concertada e mais ou menos equilibrada, para a região centro, dar as respostas que eu acho que os municípios e as comunidades necessitam em termos de ter uma resposta comum. Porque, e eu sublinho esta questão da resposta comum, porque é assim, se eu conheço um pouco da região centro, dos sítios em que as pessoas se vão divertir e vão sair, há entre nós realmente uma mobilidade muito grande. Há muita gente de Coimbra que vai para Aveiro, de Aveiro vai para Viseu, de Viseu vai para a Guarda, e depois desce até Tomar, depois vou até Santarém, e muita da noite, talvez agora está mais calma, sem dúvida, mas muita da noite, e uma noite há uns anos, fazia-se assim, desta maneira. As pessoas iam um bar aqui, outro bar ali, passavam a noite mais acolá, e isto era todo um movimento. O que nos fez pensar que, de facto, era importante que nós tentássemos ter, para já, uma resposta comum, em que toda a gente fosse sensibilizada para estas questões, e depois responder aos vários grupos, como estava a dizer a professora Irma. Por um lado, aos jovens e ao espaço onde eles vão, portanto, e eu acho que se tem muita gente que é cuidadosa e que está preocupada, também tem muita gente que pensa que isto é só faturar, como estava a ser dito há bocado. Trabalhar com a questão dos pais e com os educadores, porque havia sempre, eu recordo sobretudo há uns anos para trás, da preocupação onde é que estão os meus filhos, com quem estão, o que é que estão a fazer, o que é que estão a consumir e para onde é que eles andam. Não é? E isso era uma realidade e ainda, para muitos pais ainda é uma preocupação. Não é? Mas vocês fazem visitas à noite com os pais, certo? Sim, isso foi um projeto que a gente teve há uns anos, que agora tentamos recriar em algumas cidades onde nós temos o projeto, que é um pouco para desmistificar a noite. Os sítios, os lugares, as músicas, os consumos, é levar os pais, os educadores e os responsáveis das comunidades a ir visitar as cidades, não é? Ver onde é que andam os nossos filhos, que tipo de locais é que eles estão, que músicas é que ouvem, quanto é que custa uma bebida, por exemplo, como é que eles vão para lá, como é que eles saem de lá, que transportes é que têm. E isto gera uma coisa engraçada, porque muitas pessoas antigamente não faziam ideia nenhuma, quer dizer, onde é que estavam, o que é que se fazia, o que é que se consumia, quanto é que se gastava, porque a noite é muito cara, e tudo isto. E pôr as pessoas a vivenciar isto é engraçado, né? Porque daí surgem questionamentos, surgem algumas respostas, e surge a vontade de, eventualmente, equilibrar algumas situações. E eu recordo quando foi inicialmente em Coimbra, que já foi há uns anos atrás, foram giras, porque tivemos o município, os bombeiros, o vereador, o senhor padre, sei lá, várias pessoas que depois deu para uma reflexão sobre isto. E dentro do projeto Muito Saudável, o que a gente quer, também dos subprojetos, que está aqui o Paulo Anjo, que também é o responsável por isto, é levar as pessoas à noite, ver onde é que os nossos filhos, como eu dizia há pouco, um pouco conhecer os locais. Cada local tem a sua música, às vezes cada local da sua música tem o seu grupo de consumidores. Isto não é tudo igual da noite, há muita coisa diferenciada. E isto depois gera realmente aquilo que a gente pretende, que é uma discussão e propor intervenções. Né? A gente pode fazer muitas coisas. E aquilo que a professora estava a tentar dizer era realmente nós, com os pais levados à noite, com os professores, trabalhar na questão do Tudo Sítios, que é um programa específico para a escola, onde temos o módulo C, preparar as saídas, e quando os miúdos estão no secundário, às vezes é tardio, mas pronto, já sai muito mais cedo. Enfim, uma série de respostas que podem encaixar nas preocupações de cada comunidade. E essa é a nossa intenção. E fazer que isto seja comum, portanto, que haja aqui uma resposta mais ou menos comum. Claro que cada cidade tem o seu estilo, cada cidade tem a sua noite, tem os seus grupos, enfim, há umas realidades, mas há pontos comuns. Respostas centradas no município, certo? Exatamente. Essas portas centradas que possam ser comuns que nós tentamos trabalhar. Não é? Eu agora, se me permite, eu passava então uma resposta centrada no município. Nós, exatamente quando estivemos aí no município, tomamos conhecimento de
que o Instituto Politécnico de Tomar investe na criação de produtos tecnológicos, e foi quando tivemos aqui a proposta do professor Casimiro de vir a desenvolver uma app, certo? Pode-nos dar falar um pouco disso e apresentar o produto? Ora, boa tarde mais uma vez a todos vós. Muito obrigado pelas vossas palavras. Efetivamente, o Instituto Politécnico de Tomar, através do Licenciatura em Engenharia Informática, nós tentamos sempre fazer com que os projetos que os alunos executam sejam projetos ligados à realidade, sejam projetos concretos e não propriamente projetos meramente académicos. E, portanto, quando me falaram deste projeto, eu tive a oportunidade de almoçar com o meu colega no Madeira, a professora Irma e a professora Rosarinho aqui no IPT, eu de facto fiquei muito contente com o projeto, porque acho que ele tem muito, muito potencial. E, portanto, eu desafiei os meus alunos a pegarem na ideia e fazerem uma aplicação. E, portanto, se vocês me permitem, eu vou partilhar esse mesmo trabalho que eles fizeram, e dessa forma posso mostrar-vos um pouco desse mesmo trabalho. Como é que se chamavam os jovens? O Walter e o Pedro. Muito bem. Não sei se o Walter e o Pedro nos estão a ouvir, mas se um dia nos vierem a ouvir, muito obrigada. Não sei, eles já estão a trabalhar e, portanto, presumo eu que estejam a trabalhar, porque já há algum tempo que eu não falo com eles, mas pronto, fizeram o trabalho com grande dedicação e com grande empenho, porque eles sentiam que realmente esta aplicação poderia ser interessante e eles também a vivenciaram enquanto jovens, porque isto, a noite de facto é mais para os jovens do que para os mais idosos, que têm outras preocupações, mas pronto, com essa experiência que eles trabalharam. Muito bem, então a aplicação chama-se Antes que Pequemos, porque ela está diretamente relacionada com o subprojeto do Noite Saudável, e de facto, portanto, como eu digo, foi feita pelo Pedro e pelo Walter, e esta aplicação, neste momento, ela tem 4 funcionalidades. Uma relacionada com a aplicação de questionários, outra com a divulgação de espaços de diversão pelas cidades, os dados pessoais e dados biomédicos. Ora bem, nos questionários, neste momento está disponível um questionário que visa levar os jovens a identificar eventualmente comportamentos que eles possam dar como adquiridos, mas que possam não ser muito saudáveis e, portanto, levá-los a refletir sobre esse seu comportamento. Eventualmente, esta questão dos questionários poderá também ser usada na app para auxílio à investigação científica, uma vez que, se houver investigadores que queiram usá-la, podem apresentar um inquérito que seja vocacionado ou dirigido ao tópico que esses mesmos investigadores desejam avaliar. A parte dos espaços de diversão, diremos que talvez seja a parte mais apetecível e mais interessante da aplicação. Começamos por escolher a cidade sobre a qual queremos ver os espaços de diversão. Neste caso, eu estou a selecionar Tomar. Nós adicionamos 3 espaços, que ainda não, a aplicação, como não está verdadeiramente a ser usada, ainda está com dados de teste. Portanto, como vocês podem ver, existe 3 pins a associar 3 espaços. A ideia aqui é envolver as associações de estudantes, seja da escola superior, seja das próprias escolas secundárias, porque as associações de estudantes, ao conhecerem os jovens, ao conhecerem os seus próprios estudantes, poderão assinalar os espaços que são mais usados
por esses mesmos estudantes. Porquê 3 cores? Porque esses espaços são avaliados pelos pares, pelos utilizadores da aplicação, pelos alunos. E, portanto, um espaço que seja assinalado como seguro, em que é bom estar presente naquele espaço, vai ter naturalmente uma classificação positiva, logo daí a cor verde. Espaços que sejam assinalados como problemáticos ou até de todo a evitar, são assinalados com amarelo ou com vermelho. Estes espaços não têm que ser bares, não têm que ser cafés, pode ser uma simples praça ou pode ser uma rua, está bem? Portanto, são espaços que os jovens frequentam ou, eventualmente, espaços que os jovens querem assinalar e querem avisar os outros de que a sua frequência não é muito desejável. Eventualmente, para cada espaço, depois é também possível termos a descrição do espaço com comentários e com avaliações mais finas. Os dados pessoais que nós neste momento recolhemos na aplicação são de preenchimento facultativo, absolutamente facultativo, mas que são coisas tão simples como o nome, a data de nascimento, o peso da pessoa, a altura e a escolaridade. E porquê é que estes dados são recolhidos? São recolhidos para darem suporte aos inquéritos, porque o inquérito precisa de contextualizar o utilizador, senão dessa forma tem pouco valor para um estudo, ou eventualmente para o cálculo de dados biométricos. Neste momento existe apenas um único índice, que é o índice de massa corporal, mas são previstos outras medições, nomeadamente, por exemplo, à custa de um pequeno questionário, saber dar informação ao utilizador se efetivamente a sua percepção de que não está alcoolizado é realmente uma percepção correta. Pronto. E estou a terminar. Há mais funcionalidades. Uma daquelas que eu na altura defendi, e acho que esta aplicação tem algum interesse, mas isso implica fazer acordos com as autoridades nacionais e locais. Tem a ver, por exemplo, a existência nesta aplicação de um botão de pânico, que permita que um jovem, por exemplo, se estiver numa situação bastante má, seja porque se sente muito alcoolizado, e infelizmente isso é um caso que ocorre algumas vezes, demasiadas vezes até, muito mais vezes do que seria desejável, é isso que eu queria dizer. Pode haver situações em que um jovem se sente em risco da sua própria vida, seja em termos físicos, seja em termos sexuais, o que for, e portanto é a nossa intenção criarmos na aplicação um botão de pânico para que ele possa pedir socorro. E pronto, em relação à app, é só isto que eu tenho para vos dizer. Ela ainda ela está alojada na Store da Google, mas não está ainda disponível porque, pronto, está ainda em fase de testes e, com tal, o seu acesso ainda é condicionado. Muito obrigada. Obrigado. Excelente. Eu agora perguntava-lhe assim, o que é que falta para que isto possa, além do desenvolvimento, não é? Penso que o que falta aqui para pôr esta app em funcionamento é jovens, não é? Jovens que sejam gestores para cada cidade desta app, certo? Sim, faltam os jovens que sejam gestores e faltam os jovens que usem a app. Porque se não corremos o risco de termos uma situação semelhante ao que aconteceu com a aplicação Stay Away Covid, não é? Portanto, é uma ideia interessante. A própria aplicação Stay Away Covid tem um propósito por trás muito interessante, mas pronto, falhou algumas coisas, talvez a divulgação, e aqui corremos o mesmo risco. Corremos o risco também de termos uma aplicação que tem um potencial bastante grande, mas é preciso que os jovens a queiram usar. Não só
os que vão colocar alguns dados para ela funcionar, como os tais gestores, mas depois os próprios utentes da noite queiram usar a app, queiram avaliar os espaços e dessa forma, pronto, darem uma mensagem positiva ou não positiva sobre os espaços. Muito obrigada. Então eu aqui agora terminava com uma pergunta ao Dr. Fernando e gostaria que depois, para terminássemos com a Sofia e a Débora. Então, a pergunta do Dr. Fernando, quer-nos explicar o que é sementes? Portanto, dentro da Noite Saudável existe uma proposta que é a formação de um grupo de jovens em cada cidade, sementes. E depois gostava que a Sofia e a Débora, para terminar esta sessão, me dessem a vossa opinião, o que é que precisariam para fazerem parte do grupo de sementes, está bem? Dr. Fernando, por favor. Eu, para já, muito obrigado. Para já, agradecer e dar os parabéns ao professor José Casimiro, porque realmente os alunos, e aos alunos também, não é? Fizeram realmente um trabalho excelente. É um instrumento que nós podemos potencializar e ajudar no futuro. E como nós ainda temos uns meses de vida, portanto, através do projeto Noite Saudável e através do lançamento que vamos fazer amanhã, de uma nova estrutura do projeto, portanto, pode funcionar como uma forma de a gente rastrear um pouco a realidade e aquilo que se faz e as respostas que temos. É excelente e seria uma novidade em termos nacionais nós podemos ter, portanto, essa resposta. E daremos todo o apoio que o professor Casimiro e com o Instituto Politécnico de Tomar quer utilizar para a gente o ter funcional. Portanto, a gente aí estamos completamente do vosso lado. A outra parte, em relação àquilo que estava a dizer a professora Irma, que era a questão dos sementes, é assim, nós inicialmente tivemos esta ideia de poder trabalhar com grupos de pessoas voluntárias, jovens e menos jovens, que quisessem fazer uma leitura sobre o que é o projeto Noite Saudável, e a ideia, esta leitura era feita através de um programa de treino, uma coisa mais ou menos simples, de algumas horas de formação, em que as pessoas apercebiam e viam que é a nossa filosofia de trabalho, em termos do projeto, das respostas do projeto, do antes de queimes, da questão da lei, da questão dos consumos, da questão da prevenção rodoviária, e depois, com essa formação, eles próprios poderem ser atores no futuro de apoio a várias intervenções. Por exemplo, neste caso do antes de queimes, as pessoas, talvez as mais novas e as menos novas, poderem envolver-se naquilo que são as respostas que nós temos do terreno, por exemplo, através do antes de queimes, divulgando, apoiando, estando presentes, chamando as pessoas para estarem envolvidas connosco. Gerindo a app. Gerindo esta app, serem gestores dessa app e que podemos estar no terreno, portanto, a apoiar as nossas atividades. Porque o que nós sentimos também quando vamos apresentar propostas e quando queremos estar no terreno é que muitas vezes falta-nos algum apoio logístico de pessoas que percebam a filosofia, que se envolvam connosco e que suportem as nossas intervenções. E nada melhor que o grupo de sementes, porque assim, o que a gente está a deixar depois é uma semente para que a própria comunidade e a própria cidade no futuro venha a desenvolver outras atividades complementares ou apoiadas por nós. Porque o que a gente gostava de que acontecesse é que o saudável, portanto, não desapareça e nós fazemos tudo para que não acabe, tentando novas formas. Para isso, precisamos realmente de sementes, e estas pessoas seriam aquelas que nós deitávamos à terra, né? Regávamos com todo o carinho, ajudávamos com muito adubo, e depois estávamos cá para que ninguém as cortasse. E essa foi a ideia é em cada cidade fazer isso. E agora devolvia, não sei quem quer falar primeiro, pronto, se vocês se veem sementes, não sei o regar, não sei, pronto, só se chover, não é? Mas então digam-me lá, veem-se como sementes? Débora? Sim, por acaso sempre foi uma coisa, desde que comecei com a ideia do projeto, é uma coisa que eu vejo-me a fazer, chamar a atenção, querer saber, preocupar-me com as pessoas, arranjar forma de simplificar tudo. E nada como uma semente, tu tem que ter um início por muito mais insignificante que seja. Mas sim. Ser embaixadora de uma
uma noite saudável, Sim, é certo? uma boa ideia, por acaso é uma motivação, é boa, é boa. E a Sofia, vê-se embaixadora de uma noite saudável? Ou prefere aquela noite menos saudável? Sempre fui um bocadinho adepta da noite menos saudável e por essa mesma razão acho muito interessante reverter um bocadinho os papéis e agora ser eu a divertir as pessoas, até porque já tive a presença de más experiências, não comigo, mas com pessoas próximas e na altura senti que não sabia o que fazer, mas com os conhecimentos que tenho e que estou a ganhar, sinto-me capaz de ajudar os outros, mesmo que seja só para, lá está, para divertir as pessoas, não é preciso ter grande conhecimento, mas estar atento. Ok, obrigada. O nosso tempo terminou. Eu gostava de dizer aqui algumas coisas, como representante do projeto Antes que te queimes, é que estes embaixadores de uma noite saudável, nós gostaríamos que fossem jovens e menos jovens, e eu acho que depois a Sofia vai falar com o professor Nuno, ele vai lhe explicar onde é que são os bares, os outros bares, está bem? Mas então, os jovens e os menos jovens... Posso fazer uma coisinha? É só uma coisinha. Por isso eu não consigo explicar à Sofia, portanto ela sabe mais. Eu fiquei, é muito rápido, eu fiquei confusa porque eu foquei-me no ok, e realmente o professor tem razão quando diz o café do Mochão, porque eu estava a pensar só em café, mas não, efetivamente é um bar. O Paraíso também, pronto, não é tão visto, é com aquela música. Pronto, afinal a Sofia já sabe. Sim. E portanto, jovens e menos jovens como embaixadores de uma noite saudável não quer dizer que andemos a evangelizar para os não consumos, mas sim para uma diversão sem risco, uma diversão onde mesmo aquelas pessoas que queiram cometer excessos se sintam protegidas, sintam que não vão ser alvo de violência, quer seja por assaltos, quer seja violência sexual, que caso bebam em excesso tenham serviços que as apoiem, nomeadamente os primeiros socorros. E, portanto, a mensagem que nós passamos aqui e que o Vítor tem colaborado muito connosco com este projeto, é uma mensagem de diversão, uma diversão com baixo risco, não deixando as pessoas de viverem, os jovens, neste caso estamos a falar com os jovens do ensino superior, que os jovens não deixem de viver as suas tradições académicas, mas que o façam com alguma consciência. Uma das coisas que nos aconteceu na formação de jovens para trabalharem no projeto Antes que te queimes, quando estamos a avaliar os projetos, as ações de formação, alguns dizem-nos coisas deste género. Quando eu comecei a trabalhar no projeto Antes que te queimes, e o projeto Antes que te queimes são jovens que educam jovens, são jovens que de uma forma divertida sensibilizam para os outros jovens para saberem calcular a alcoolemia, por exemplo, enfim, e outras atividades, mas sobretudo o que acontece nesta iniciativa, e eu estava a dizer, o que é que eles comentam? Alguns comentam que foi a primeira vez que eu assisti a uma queima das fitas, e portanto, jovens que já iam na quarta ou na terceira queima das fitas. Ou seja, o facto de trabalharem num projeto de educação por pares fê-los viver a queima das fitas. O que quer dizer isto? Que nas outras, eles no início do cortejo da queima das fitas já não estavam conscientes, com todos os riscos que isto traz. Volto outra vez a dizer que é fundamental esta parceria com os empresários da noite. Nós temos tido uma excelente colaboração, e esta excelente colaboração deriva exatamente porque nos sentamos todos à mesa e conversamos sobre
as questões. Eu vou lembrar, por exemplo, que também no âmbito do Antes que Te Queimes, nós fizemos uma reunião com os empresários que serviam os jantares de curso. E medidas tão simples como não colocar vinho antes de vir a comida é o suficiente para evitar as grandes bebedeiras que muitas vezes resultam em estragos no espaço, não é? E, portanto, quando os empresários da noite tomaram consciência destas pequenas coisas, e há bocado o Vítor falou muito bem, identificar se é menor ou não, há pequenos sinais, não é? Portanto, quando nós criamos estas parcerias de base territorial, tudo corre melhor porque estamos todos a trabalhar para o mesmo. Eu deixaria só, por fim, vou-me permitir esta reflexão, não vai dar aso a questões, perguntas e respostas. Só deixava agora que cada convidado dissesse algo antes de terminarmos esta sessão. Professor Nuno, quer começar? Só para ativar o microfone. Eu estava aqui para escrever, portanto, excelente projeto, foi um gosto estar aqui com vocês e principalmente esta parte de sementes e de estas duas jovens serem embaixadoras deste projeto é extremamente importante. Antes que aconteçam algo de grave que fica para o resto da vida, é importante prevenir. Já agora quero-vos dizer, tanto que nós aqui no Politécnico temos um guia de acolhimento ao aluno, onde se fala na praxe sustentável, nas questões da praxe. No entanto, a vivência noturna é extremamente importante também para eles. E para eles e para nós também. Agora, é muito importante não ter comportamentos de risco e, na minha opinião, quem é aqui importante são estas duas jovens e serem embaixadoras. Obrigada. Professor Casimiro. Minha parte, pouco mais tenho a acrescentar. É apenas manter a intenção do Politécnico de Tomar continuar a colaborar com o projeto, haja ou não haja financiamento, isso não é um problema para nós, quer dizer, é sempre um problema, mas não é isso que nos move. O que nos move são projetos, o que nos move é a concretização das ideias e portanto, nós continuaremos sempre disponíveis. Eu permito-me também aqui, se é permitido, salientar que neste momento temos duas alunas e são duas pessoas do sexo feminino, e isso é muito importante. Não termos só rapazes, às vezes pensamos sempre nos homens é que são o motor da sociedade, o facto das senhoras são também o motor e, se não, o principal motor. E, portanto, o facto de termos duas jovens muito dinâmicas que têm lutado imenso. A Sofia não conheço tão bem, mas a Débora tem testemunhado a enorme resiliência dela e enorme esforço que ela tem feito para não deixar cair este projeto e para levar à frente. E, portanto, meu bem-ajam pela vossa disponibilidade. Obrigada. Vítor. Eu só queria dizer 2 ou 3 palavras. Queria dizer que neste momento de incerteza quanto ao futuro, eu continuo com muito receio relativamente ao futuro, mesmo apesar deste desconfinamento, deste quarto desconfinamento. Eu acho que vamos enfrentar uma nova realidade. E eu próprio não sei muito bem como é que é de enfrentar. Portanto, eu acho que todas estas ações de divulgação da questão da segurança versus o risco de prevenção, estas ações de sensibilização, como foi este webinar, são importantíssimos para a juventude, mas acima de tudo para todos nós, para que consigamos, tão breve quanto possível, deixar a máscara, fazer uma vida sem distanciamento físico e, acima de tudo, que as formas que foram encontradas no passado, que já referi há bocado, que foi de alugar casas e apartamentos e quartos, que sejam passadas para a rua, para os estabelecimentos
vossos estabelecimentos comerciais e que, acima de tudo, quer a Sofia, quer a Débora, possam ser estas embaixadoras da prevenção e da segurança, sem esquecermos, e temos esse cuidado, porque eu também já fui jovem, de que vamos continuar a cometer alguns excessos, mas que estes excessos sejam ponderados e que não ponham em causa a nossa vida e que não ponham em causa também a vida dos outros. Muito obrigada. E agora, Sofia. Pronto, eu queria agradecer por me terem convidado e terem depositado essa confiança em mim. Prometo estar mais presente e dedicar-me um bocadinho mais. Sei que tenho andado um bocadinho afastada, mas com as questões do estágio tem sido assim muita confusão. Mas eu já me estou a habituar e pronto, e estou a gostar do prognóstico, digamos, deste projeto. E estou muito entusiasmada e sei que vai correr bem. E obrigada novamente. Muito obrigada a nós, Sofia. Débora? Pronto, também é um bocadinho daquilo que a Sofia disse. Este semestre tem sido uma confusão e como eu ainda estou a ter. Mas agradeço muito ao professor Casimiro, que tem-me ajudado imenso. Qualquer dúvida que tenho, sei que posso contar com ele, que ajuda-me sempre. E espero ser a semente que corra tudo bem e que consigamos levar este projeto até ao fim. Muito obrigada, Débora. E agora, por último, peço desculpa, acho que te tirei a palavra, não. Doutor Fernando? Eu havia apenas agradecer a todos, a participação de todos, em particular ao Instituto Politécnico de Tomar. Eu penso que tem sido uma boa parceria, é uma parceria que tem futuro, e acreditando que o projeto vai continuar para além do tempo que está pensado, há aqui muitas coisas que podem ser importantes, quer a nível nacional, quer a nível internacional. E é um desafio a ter, contam sempre com o nosso apoio, e a gente só tem a agradecer a participação. E estaremos ao vosso lado, e pode ser que a gente faça aqui um percurso muito interessante de futuro, com o vosso apoio. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Fernando. E eu agora agradeço a todos os presentes. Paulo, foi um prazer também ver-te. Obrigada, Pedro Bandeira. E dou por terminado este webinar. Foi um privilégio estar convosco. Até à próxima. A próxima sessão será no dia 10 e vamos falar de Coimbra, a noite de Coimbra. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigado por tudo. Boa tarde. A todos. Obrigado. Foi um prazer. Muito obrigada.